culpa versus prazer, uma relação intensa. Isso. O que é importante? A gente precisa mudar a perspectiva do olhar. Por onde eu estou olhando, o que eu estou enxergando. Se eu mudo um pouquinho o meu olhar, eu enxergo flores. Se eu mudo um pouquinho, eu enxergo um paredão. Entende? E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Com as nossas vidas. Se eu começo a olhar para a minha vida só por aquele paredão, eu tô na estrada, e olho só para o meu lado direito, eu vejo um paredão, nossa, que estrada feia, só tem pedra. Mas se eu viro um pouquinho o olhar, eu começo a ver rio, mata, flores, entende? Nossa, que estrada bonita. E é isso que a gente precisa fazer na vida. Parece que eu tô romantizando, mas não é. Tudo uma questão de perspectiva. De que forma eu estou olhando e o que eu estou enxergando com relação a isso. Aquela mesma comparação do copo meio cheio e meio vazio, exatamente, né? A mesma Depende coisa. do ponto de vista. Exato, depende eu que vou enxergar se é meio cheio ou meio vazio. Antes da gente começar sobre isso, falar sobre isso, eu trouxe aqui a definição de culpa pelo dicionário. Primeiro, que é um substantivo feminino, então quer dizer que a culpa é feminina. Sobrou pra vocês, Patrícia? Ai, gente. De novo. Aqui. Culpa é um substantivo feminino. Não quer dizer que só mulheres sintam. Entende? Mas tem umas frases básicas. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Parece que a mulher, ela carrega culpa por N coisas. Mas enfim. Substantivo feminino, que é a questão de uma consciência penosa por ter descumprido uma norma, um padrão, que normalmente tem uma relação afetiva e moral. Entendi. Então, bem explicativo. Descumprir um padrão, que normalmente tem a ver com afeto e moral. Entendi. Entende? Aí, Entendo. tá vendo? Aí você já começa a entender que a culpa tem uma relação com prazer. Por quê? Porque ela tá ferindo algo que eu acredito. Se eu sinto culpa, eu vou me penalizar. E se eu me penalizo, eu não posso sentir prazer. Resumindo, é isso. Nossa, realmente essa explicação do dicionário veio muito a calhar com o tema mesmo, né? Exato. Então, tem aqui... que desconstruir essas questões. Exatamente. E aí, eu quero trazer aqui a definição da palavra prazer. Se eu trouxe culpa, eu tenho que trazer prazer. Os dois lados, claro. Prazer é um verbo. Então, prazer é um verbo. Não quero entrar nessas questões, nesses pormenores de português, tá? Mas é um verbo. O verbo é ação. E ação, normalmente pede um sujeito. Olha lá, professora de português, hein? Tô vendo. Vamos lá. Multifacetas da Patrícia. Exato. Mas olha aqui. Prazer é um verbo, que por sua vez é uma ação, que normalmente, não é sempre, pede um sujeito. O que é esse sujeito? É alguém que faça. Alguém que tenha essa ação. Se eu preciso de alguém fazendo, tendo a ação, a intenção de ter o prazer, mas aí eu tenho uma culpa que ela vai me penalizar porque eu descumpri um padrão moral, afetivo, eu entrei em conflito intenso. Nossa, e um padrão que alguém criou, na verdade, né? Criado normalmente em padrões familiares, tá? Nós temos aí a questão da família, da criação. Sim. Dentro de um relacionamento, eu gosto muito de um autor que chama John Garrida, que ele traz as questões do amor, dos relacionamentos de uma forma sistêmica, muito legal de ler. E ele fala assim, um relacionamento, 2 sistemas. Por quê? Um relacionamento de 2 sistemas. Por quê? Vamos imaginar que o Zé vai casar com a Maria. Sim. O Zé foi criado lá no interior, lá no norte de Minas Gerais, certo? Sim. Aí o Zé teve uma criação, ele teve vivências, e ele veio de uma família evangélica, só trazendo um exemplo para você, certo? Então, ele tem um sistema. Ele é o filho mais velho de uma família de 10 irmãos, é uma família que luta, que trabalha, que tem um sítiozinho lá no norte de Minas. De repente, ele vem passear em Patrocínio e encontra a Maria. A Maria, uma menina que é de Patrocínio, mas faz faculdade em São Paulo. Certo? Certo. Então, ela já nasceu em Patrocínio, ela também tem um sistema. E a família da Maria tem
é uma família que frequenta a igreja católica, uma família muito católica, devota de Nossa Senhora. É uma família, assim, que você chega na casa da Maria, tem a imagem de Nossa Senhora, e todos lá têm correntinhas com o tercinho, com a medalhinha de Nossa Senhora, e de repente o Zé e a Maria se encontram. Aí, você entendeu os dois sistemas? Entendi bastante. Certo? E aí eu trouxe extremos. Sim. Eu trouxe um católico, uma católica e um evangélico, um que nasceu no norte, outro que nasceu mais aqui, né, nessa região nossa aqui, Sim. e que foi para São Paulo e que tem uma outra visão, uma cultura diferente, de repente tá. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar conflito. Por quê? Porque são dois sistemas diferentes. Muito. E esses sistemas, eles precisam conversar entre si. Não é um melhor que o outro, não é um sobrepor ao outro. Aí entra os acordos. Sim, tudo conversando, tudo se resolve, Exato. né? Por isso que o relacionamento, falar sobre relacionamento é muito importante. Só trouxe isso aqui, só trouxe essa questão, né? Essa fala do John Garrida, que eu gosto muito, que fala, né? Um relacionamento dos sistemas, pra gente entender que não é porque a Maria gosta muito do Zé que ela não vai ter problema ao namorar com ele. Entende? Porque vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ela vai abrir mão. Ela tem aí uma cultura, ela tem uma formação religiosa, ela tem um conhecimento diferente, e aí ela vai ter que abrir mão disso para namorar o Zé, certo? E aí, nessa abertura de mão, nesse viver um mundo diferente, que vem as culpas. Sim. E aí eu quero falar especificamente para as mulheres, tá? A culpa está muito relacionado à criação. Por exemplo, uma mulher que tem no sistema familiar dela, que viu todas as mulheres do sistema sofrendo os relacionamentos, que viu as mulheres comentando entre si que quando elas tinham que, entre aspas aqui, servir os maridos, ou seja, quando elas tinham relação sexual com esse marido, com os maridos, para elas era sinônimo de tormento, de sofrimento, e algumas falavam ainda, olha, que termine rápido. Porque na verdade eu estou servindo ao meu marido, não é nada para mim, eu tô ali como quase uma boneca. Então, uma mulher que vive no relacionamento, que viveu na família, vendo mulheres passando por dificuldades de relacionamentos abusivos, mulheres muito submissas, homens muito arrogantes, mulheres que não conseguiram sonhar, que não conseguiram projetar e viver coisas para elas, que se anularam em função de família, de filhos. Essa mulher, mesmo em tempos modernos, ela vai sofrer a culpa quando ela encontrar um relacionamento diferente para a vida dela. Entendi. Por quê? Porque ela tem um sistema de padrão de honrar a família. E que ela viveu na sua infância. Ela aprendeu isso. Aprendeu isso na sua infância. Exato. E nós temos, inclusive é um mandamento na Bíblia, honrar pai e mãe. Sim. Só que nós distorcemos muito essa questão do honrar. Sim. Nós acreditamos que o honrar é amar incondicionalmente e fazer tudo que os pais querem que a gente faça. Não é bem assim, né? Não é que a gente faça, não é. Quando nós nascemos e recebemos isso involuntariamente lá no subconsciente da nossa família, um script de vida. O que é isso? Quando nós nascemos, pai e mãe, quando recebe o filho, cria sonhos, idealiza, esse aqui vai ser o médico, essa aqui vai ser uma bailarina, esse aqui vai ser um engenheiro, esse aqui vai ser um bombeiro, entende? Sim, sim. Cria-se, nós pais criamos scripts de vida para os nossos filhos. Normalmente não segue, o filho não segue, né? Normalmente. Em partes, porque a maioria segue e busca. E às vezes contrariado. Contrariado, mas segue. Justamente por causa dessa honra. Porque nós acreditamos que o honrar é seguir o que o pai e mãe quer. No sentido de eu amo incondicionalmente, então para eu honrar, se eu honro, eu tenho que amar incondicionalmente, não é isso? Era a vontade do meu pai e da minha mãe, então eu tenho que fazer. Gente, honrar pai e mãe é respeitar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você reconhecer a grandeza deles na sua vida, mas a gente não concorda
com tudo que os pais fazem, mas a gente também não tem o direito de julgar. Claro. Entende? Sim. Direito nenhum de julgar. Você sabe por quê? Porque os nossos pais são adultos. Sim. E antes mesmo de nós nascermos aqui nesse mundo, eles já eram adultos. Entende? Ou que seja, eles são muito maiores que nós. É verdade. Nós fomos sementinha pequenininha, Sim. que saiu lá do pai e da mãe. Então, nós somos muito pequenos perto dos nossos pais. Sim. E nós precisamos olhar para os nossos pais com reverência, no sentido, vocês são maiores que eu, porque vocês me deram a vida. Sim. Só que eu vou seguir a minha vida de acordo com o que é importante para mim. Sim. E eu honro vocês vivendo a vida, entende? Claro. Só que ninguém... Com muito respeito, né? Com muito respeito. Com cuidado, que os pais merecem. Aqui. Só que aí que mora o X da questão. Por quê? Porque aí vem muito a questão da culpa. A culpa nasce principalmente aí. Por quê? Porque eu vou fazer diferente. Não. Se eu tô fazendo diferente, não pode. Tá errado. Né? Outra coisa que é muito importante nós entendermos, que um relacionamento saudável, ele não pode ser construído tendo uma culpa ou um culpado. Sim. Entende? Não vai combinar, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar conflito. Isso é, assim, eu não posso me sentir culpado e nem culpar o outro por alguma coisa que está acontecendo. Sim. A gente vê muito isso nos relacionamentos, quando o casal está passando por uma crise e um dos dois propõe algo diferente para o casal viver. Que pode ser uma fantasia diferente envolvendo só os dois, uma fantasia diferente envolvendo uma terceira pessoa, assistir um filme pornográfico, por exemplo, sabe? Fazer algo diferente, viver uma fantasia diferente, e aí a pessoa vai lá, faz aquela fantasia para ceder ao outro, mas a culpa impera dentro dela porque vai contra. Fica contrariado. Aí vai ter problema. Exato. Vai aumentar o problema, na verdade. Vai contra o que ela está querendo. Sim. E aí, o que isso impacta? Isso vai me travar. Então, eu não vou sentir o devido prazer. Sim. Certo? Certo. Entendido, compreendido. Então, é algo bem complexo que tem que ser. Sim. A culpa, ela, para viver sem a culpa, a gente precisa quebrar padrões familiares, da sociedade e religiosos. Sim, e nem todo mundo está disposto a viver isso.